mais um comentário, eu, Mr. Pétrio, aqui no programa Diversidades. Um assunto interessante, salário mínimo. O salário mínimo é muito importante para a economia geral do nosso país e da nossa economia, não é verdade? Mas o reajuste do salário mínimo é um problema, mesmo que nesses últimos anos tenhamos, sem dúvida nenhuma, uma melhoria, digamos, dessa renda. Nós estamos agora em 2017 e nós temos a volta da inflação. O salário mínimo é um dos responsáveis por isso, na minha visão. Ele é um personagem importante desta novela. Algo muito importante que quero frisar nesse vídeo é o seguinte: o salário mínimo, não vamos falar de mérito de reajuste percentual, mas todo ano ele recebe um reajuste, não é verdade? Mas qual é o problema? O problema, você trabalhador sabe muito bem, antes de o salário mínimo subir um pouquinho assim, tudo já subiu. O preço de tudo já se elevou. O salário mínimo é reajustado para cobrir esses aumentos, mas o ganho real fica cada vez mais defasado. É impossível, na minha visão, qualquer pessoa, qualquer família se sustentar com o salário mínimo. Impossível. É um valor, como já disse, estamos quase em 2020 e o valor ainda não chegou nem a R$1.000. E quando chegar, será que resolve? Não resolve, porque tudo sobe. Antes do salário mínimo subir, tudo já subiu. Depois que ele sobe, tudo sobe de novo. E o mais interessante, internautas, os preços que se elevam o tempo inteiro e quebram a economia, detonam com o nosso bolso, são aqueles produtos que podemos chamar de essenciais. Os produtos essenciais são eles aqui: energia elétrica. A energia elétrica está cada vez mais cara, sempre tem uma desculpa, mas sempre mais cara. A água mais cara, esgoto. Em muitas cidades, por exemplo, não existe tratamento de esgoto, mas muitas vezes ele é cobrado da mesma forma. Dizem que cobram para pegar o esgoto. É uma outra discussão. Telefonia e internet, você que é fã de assistir filmes pela internet, não vou ficar dizendo nomes aqui, mas sabem que vai subir, já subiu, provavelmente já subiu, não é mesmo? Cada vez mais caro. Combustível, então, isso já virou piada. É brincadeira, não é mesmo, meus amigos e amigas? Vocês acham correto pagarmos 4, já vamos dizer logo 5, não é? Não falta muito para isso. Chegará o momento, R$5, 1 litro de gasola, 1 litro de etanol. Complicado, afinal de contas, quando o combustível sobe, sobe todos os produtos, porque tudo aquilo que consumimos, alimentos, como exemplo, tudo depende do transporte. O Estado precisa controlar com mais firmeza esses preços. Mas infelizmente nós estamos vivendo uma época de farra, na minha opinião. Por que isso? Deixa eu chegar mais pertinho. Porque esses produtos, esses serviços que chamo de essenciais, combustível, energia elétrica, telefonia, são poucas empresas que monopolizam esses produtos. Diferente, por exemplo, suponhamos que você, garota que está me assistindo, quer comprar um sapato novo para andar bem calçada,
Você vai em várias lojas, pesquisa vários locais. Pode fazer isso com combustível, por exemplo. Você comprou sua sandalinha nova, vai para um passeio, vai à casa do seu namoradinho ou namoradinha hoje em dia, não é mesmo? Precisa botar a gasola no seu carango. Vai em vários postos e muitas vezes o que você encontra, todos com o mesmo preço, uma caracterização desse valor. Ou seja, as grandes empresas, desculpem, mas aqueles que monopolizam, que detêm o poder desses serviços essenciais, sabem que podem cobrar muito mais, sabem que podem pedir inúmeros reajustes para o Estado, para os nossos governos. Afinal de contas, a sociedade moderna, ela se transformou, digamos assim, qual a palavra eu posso usar, está escravizada por esses produtos. Combustível, por exemplo, não há como ficar sem combustível, não há como ficar sem energia elétrica. O que seria sem energia elétrica? Agora, o sapatinho, se eu não posso comprá-lo agora, compro depois, ou compro de repente num outro mais em conta. Isso é só um exemplo, certo? Os produtos essenciais, isso não acontece. Ou você paga por eles, ou fica sem o serviço, ou você paga, ou fica sem energia elétrica, fica sem água, mesmo que seja um bem, um direito para todo ser humano. Você fica sem internet, você fica sem telefone, você fica fudido. Essa que é a realidade, você fica fudido, você fica ferrado, você tá ferrado. Ainda bem que eu sou mais calmo do que a Clarina. Clarina, não se enganem com ela. Não se enganem com a Lolita Clarina. Ela tem cara de fofa, mas ela esconde o doce, ela não é tão fofa assim. Não pensem que porque eu sou sombrio, vocês estão enganados com aquela fofura. Que ela não tem apenas um lado fofo, mas continuando, esse é o problema dos serviços essenciais. Os preços sobem, eles provocam a inflação, por exemplo. O salário não consegue acompanhar essa mudança. E por mais que o salário mínimo seja aumentado, tudo sobe junto. O papel dos governos seria qual? Controlar esses aumentos, não permitir. Afinal de contas, são produtos essenciais. Lógico que tem que haver lucro. Lógico, seria absurdo que não tivesse. Mas na minha visão, a coisa extrapolou, passou dos limites. E isso também causa problemas na economia do nosso país. Sou a favor, por exemplo, de uma política para cobrar muito mais caro de quem desperdiça. Afinal de contas, hoje nós vivemos numa atualidade em que não podemos desperdiçar nenhum tipo de recurso. Seria muito importante, por exemplo, que existissem leis em nosso país que congelassem realmente os preços. Ou que surgisse uma mágica, uma fada madrinha, ou sei lá, acontecesse um milagre vindo dos céus e tirasse um pouco da ganância desses personagens que detêm o controle desses produtos e serviços essenciais. Uma gestão de um presidente, não é? 4 anos, preços não sobem de produtos essenciais e sobe-se o valor do salário mínimo. Aí, na minha opinião, não sou economista, nem quero ser, nem quis ser, mas digo isso como interessado no assunto. Poderíamos ter então um ganho muito maior do salário mínimo. Mas infelizmente
Não é isso que ocorre. Eu acho que isso não vai mudar nunca. Agradeço mais uma vez a companhia de vocês. Cuidado com a Clarina, cuidado. Até o nosso próximo encontro. E como dizia o saudoso Chico Anísio, o professor Raimundo, saudades, grande humorista, e o salário, ó.